noite, boa noite. Vão chegando aí. A live de hoje é sobre a ozonioterapia na harmonização orofacial com o Dr. Francisco Campos, que é especialista na área, né? Pessoal, hoje, logo após a live, nós vamos ter o sorteio que ainda está rolando no perfil do Instagram de uma bolsa 50% do preparatório da Maxillofacial Education com mentoria e aulas. Então, o sorteio está bem interessante. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Agora eu vou convidar o professor para fazer parte da live, para que já já a gente possa dar início, né? Bru, os certificados serão enviados assim que nós terminarmos a conferência dos formulários. Estamos quase finalizando, então a gente pede só que aguarde um pouco. Boa noite, doutor. Boa noite, Everson, tudo bem? Tudo, senhor. Tudo bem. Vou só apresentar seu currículo rapidinho. Pessoal, o doutor Francisco Campos, ele tem doutorado em clínicas odontológicas, tem mestrado em odontologia com área de concentração em implantodontia. Ele tem especialização em implantodontia, ambos pelo Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic. Ele é coordenador de cursos de habilitação em ozonioterapia. Ele é palestrante em congressos nacionais e internacionais. Ele é cirurgião dentista e proprietário da clínica Campos, Campinas. Tem experiência na área de odontologia, com ênfase em clínica odontológica, atuando principalmente nos temas ozonioterapia, implantodontia e clínica geral. O senhor deseja falar alguma coisa, professor, doutor, antes da gente dar início? Gostaria de agradecer, Everson, o teu convite, né, o convite de toda a equipe, de alunos, de professores que se empenharam nesse projeto maravilhoso do encontro online, né, e que segue com as lives pré-congressos e pré-congresso e agora com as lives pós-congresso, pós-encontro. Muito obrigado. A gente que agradece pela sua presença. E eu acho que a gente pode dar início. Primeiramente, eu gostaria que o senhor desse uma passada aí sobre as aplicabilidades do ozônio na odontologia. Eu acho que a gente pode começar de uma forma mais genérica para deixar todo mundo na mesma linha e entender o que é essa ozonioterapia. Então, Everson, a ozonioterapia é uma técnica médico-odontológica, na verdade, que é utilizada em toda a área da saúde, que utiliza uma mescla de oxigênio e ozônio. Então, uma mistura gasosa desses dois gases com a finalidade terapêutica. E na odontologia, amplamente já empregada por alguns profissionais, principalmente na forma gasosa da mistura, na água ozonizada, né, que durante a live nós podemos ir explorando, e os óleos ozonizados. E aí dos óleos, diversos outros produtos que podem ser disponibilizados, que já inclusive existem no mercado nacional e internacional. Uhum. Quando a gente começa a caminhar mais para a harmonização orofacial, que acaba sendo uma coisa mais nichada, como é que a gente aplica esse ozônio nessa área em específica, que, querendo ou não, é uma coisa mais recente dentro da odontologia? Então, Everson, nós podemos aplicar das três formas, né? A mistura gasosa, a água ozonizada, o óleo e os produtos que contêm óleo ozonizado. Além dessas três formas de aplicação, é possível a associação de hemoderivados. Uhum. Hoje se fala muito em plasma rico em fibrina, né, os PRFs, mas em um momento anterior, alguns anos atrás, se utilizou muito na odontologia o plasma rico em plaquetas, o famoso PRP. Uhum. E, de fato, na medicina hoje, principalmente na medicina regenerativa, fugindo um pouco da odontologia, o plasma rico em plaquetas voltou com força total.
né, até por conta do nível de evidência científica, né, a produção de artigos, é uma técnica mais antiga. E na odontologia, especificamente na ozonoterapia e harmonização orofacial, nós temos utilizado alguns protocolos que utilizam esse hemoderivado específico, o PRP. Isso é a minha experiência particular. Sei que tem muitos colegas que utilizam o PRF, né? Na verdade, uma fração do PRF, uma forma de aplicação do PRF, que é o IPRF ozonizado. Mas na minha experiência clínica, né, de acordo com o protocolo que eu tenho utilizado, nós preconizamos o PRP. Esse é um protocolo que eu aprendi com um colega, um grande amigo meu da Argentina, Dr. Raul Mogiano, que já trabalha com essa questão da harmonização orofacial há mais de uma década. Então, ele desenvolveu, nesse tempo todo, um protocolo muito previsível, com indicações muito interessantes que favorecem a aplicação da harmonização orofacial. Uhum. Sem essa associação aos hemoderivados, o senhor mencionou que a gente tem a água ozonizada e a gente tem os óleos, né? Como é o mecanismo de ação desses compostos quando a gente aplica eles dentro da ação clínica da harmonização orofacial? Qual o papel que eles desempenham nesse processo? Everson, é muito interessante sua pergunta, porque, de fato, as duas formas de aplicação vão ter ações muito positivas, principalmente na questão da proliferação, ou seria do estímulo, uma palavra mais adequada, na produção de fibroblastos. Então, essa seria uma função bem interessante, principalmente da mistura gasosa, né? Então, o gás ele tem uma ação muito efetiva no estímulo na proliferação do fibroblasto, que é, de fato, a célula que vai produzir o tão sonhado colágeno, Uhum. né? Que todos buscam bioestimular dentro das diversas técnicas já utilizadas na harmonização orofacial. Além, né, falando da mistura gasosa, além de estimular a produção de fibroblasto, essa mistura gasosa melhora a distribuição do oxigênio na hemácia. Uhum. Então, inicialmente, o ozônio produz um estresse oxidativo nessas hemácias, e resumindo, né, toda essa questão bioquímica, porque hoje é um bate-papo, a aula foi na semana passada, né, Isso. seguindo toda uma reação biológica e bioquímica, o ozônio vai ser um desencadeador dessa melhora na distribuição de oxigênio pelas hemácias. Então, vai chegar mais suprimento sanguíneo nas regiões que estão envelhecidas. E olha que engraçado, essas regiões envelhecidas, Everson e o pessoal que já está nos ouvindo, geralmente essa região apresenta hipóxia, ou seja, falta de oxigênio. Uhum. Por ter falta de oxigênio naquela região, a pele vai perdendo hidratação, reduzindo a produção de colágeno e outros produtos, né, outras células, portanto, caminhando por um processo de envelhecimento, muitas vezes fisiológico, né, e outras vezes essa fisiologia é acelerada, principalmente por conta dos cuidados que nós temos com a nossa saúde geral. Então, Uhum. se eu consumo uma alimentação rica em gorduras, açúcares e carboidrato, principalmente, gordura ruim, eu estou falando gordura boa, né? Gordura da carne, gordura de outros produtos de sementes e por aí vai. Gordura ruim, açúcar e carboidrato, isso aí vai gerar uma proliferação no organismo maior de células anaeróbias. Por quê? Porque a célula anaeróbia, que não usa oxigênio, para quem está ouvindo, né, todo mundo estudou isso na escola. Né? Tem a célula Uhum. que respira,
oxigênio, né, a célula aeróbia, e a célula anaeróbia, que não precisa do oxigênio para fazer as suas funções. Essa célula que não precisa de oxigênio, ela se alimenta basicamente dessa energia rápida do carboidrato e do açúcar, convertendo essa energia rapidamente em ATP. Então ela reverte, e o produto residual desse processo de respiração anaeróbico é o ácido lático. Então quando a pessoa vai lá e corre, né, hoje eu vou correr com o Everson, vamos supor que o Everson é, né, não sei se é, viu, Everson? Ele é acostumado a correr meia maratona, ele corre lá seus 21 quilômetros e meio, todo dia, está super treinado. Daí o Francisco vai acompanhar o Everson. Né? O Everson fala, Francisco, eu vou mais devagarzinho, mas me acompanha aí, você vai correr meia maratona comigo. Eu corro a meia maratona com o Everson. O que vai acontecer? O meu corpo não está preparado para isso. Então eu vou pedir uma energia rápida para o meu corpo, para as minhas células musculares, e ela vai me dar energia. Ou no meio do caminho eu vou ter cãibra. E a cãibra, entre outras questões, é um acúmulo do ácido lático naquele músculo, que manda o sinal para o cérebro falar, opa, para. Então vamos extrapolar aqui, vamos dizer que se eu estou dando muito nutriente para o meu organismo, de uma forma geral, ruim, eu estou tendo uma proliferação maior dessas células, naturalmente um acúmulo de resíduo metabólico maior no meu líquido intersticial, que é por onde correm os nutrientes que vão entrar na célula. Então, naturalmente, que se o nutriente está vindo de um líquido intersticial, de um rio que está poluído, a minha célula vai começar a receber essa poluição dessa matriz extracelular, do líquido intersticial, de forma geral. E essas células, entre elas, está o fibroblasto, tão importante na harmonização orofacial. E o oxigênio que está sendo transportado também ali dentro das vias sanguíneas. Portanto, né, essas situações podem acelerar o processo de envelhecimento, não só dentro da área orofacial, como um envelhecimento fisiológico. Então, basicamente, o ozônio gasoso ele vai atuar justamente na contramão desses efeitos. Como eu ouvi essa semana em uma aula fantástica de um médico aqui de São Paulo, falando que a ozonioterapia, quando bem aplicada, ela vai funcionar como se fosse um personal trainer das nossas mitocôndrias. Então, ele vai gerar alguns estímulos mitocondriais e essa mitocôndria vai reagir produzindo uma série de subprodutos, entre eles as tão famosas enzimas antioxidantes. Né? E isso de uma forma endógena, ou seja, a minha mitocôndria, através do meu personal trainer, da ozonioterapia, ela vai produzir essas enzimas antioxidantes. Então, do gás, eu acho que eu já dei um bom resumo. Né? Agora, você tinha me perguntado sobre a água. A água e o óleo também. Perfeitamente. A água ozonizada, na harmonização orofacial, já vai ter algumas limitações maiores para a utilização do que o gás. Então, por exemplo, eu posso pensar em usar a água ozonizada para desinfecção da pele. A água ozonizada possui uma ação antimicrobiana muito interessante. Então, assim como existem colegas que usam, por exemplo, o álcool 70 ou a clorexidina para fazer a antisepsia da região orofacial, você pode usar tanto a água ozonizada e extrapolando isso também para o óleo ozonizado e os produtos que carregam óleo ozonizado. Hoje, no mercado nacional, já existe um produto, né, da empresa Filozon, que é uma espuma para limpeza facial com óleo ozonizado, entre outros subprodutos. Então, você pode utilizar essa espuma e fazer
toda a desinfecção da região previamente a um procedimento cirúrgico ou a um procedimento terapêutico, como a aplicação de toxina botulínica, né, ou a aplicação de preenchedores. Então, isso, de fato, é uma realidade já dentro da ozonioterapia. O pessoal está fazendo as perguntas, você vai me monitorando, Everson. Tem uma aqui já. Inclusive, quem quiser ir fazendo perguntas, pode fazer. Se eu termina aí a linha de raciocínio, a gente dá uma parada para ver algumas perguntas. Tranquilo, mas pode ficar tranquilo que também dentro disso, né, que a gente está falando, difícil vai ser eu perder essa linha, porque é um assunto que eu falo bastante, então dá para seguir, retomar, não tem problema de interromper, tá? Para até ficar mais leve a live. Uhum. Então, o óleo e a água você pode usar dessas maneiras, né? A água você também pode utilizar, de repente, dentro de uma intercorrência. Então, uma intercorrência de harmonização facial, vou citar um exemplo aqui de necrose, principalmente por ação do ácido hialurônico. Então, o paciente foi submetido a uma aplicação de ácido hialurônico e desenvolveu uma necrose tecidual por conta de uma aplicação, muitas vezes, off-label, né? Ou seja, fora da bula. Muitos colegas usam com sucesso, mas evidentemente que podem ter esse tipo de intercorrência. E aí você pode utilizar a água para lavar essa necrose. Eu mostrei na apresentação semana passada alguns casos de osteonecrose, né, induzidas por medicamento. A osteonecrose e a necrose de tecido mole, biologicamente, funciona muito parecido, né? Quanto mais grave está essa necrose, mais difícil a resolução. Quando eu pego essa necrose no início inicial para o tratamento, o prognóstico acaba sendo melhor, Everson. E a mesma coisa na harmonização orofacial, e aí eu vou lançar mão das 3 formas, né? Da mistura gasosa, da água ozonizada e do óleo. Então, na intercorrência, dependendo do grau de intercorrência, eu vou escolher a minha conduta terapêutica mais adequada. Então, essas formas de aplicação seriam aplicações mais voltadas a uma bioestimulação e a um tratamento de possíveis complicações dentro da harmonização. Entendi. No caso, esse processo, essa tentativa de corrigir essa intercorrência, no papel da bioestimulação em uma necrose, seria o quê? O processo de angiogênese, instigar a angiogênese, não? Perfeito, Emerson. Vamos colocar aqui o caso clínico, né? Como se a gente estivesse na faculdade. Tem um caso clínico, o paciente apresenta uma necrose, por exemplo, no nariz, a ponta do nariz, que é uma região que já tem uma vascularização menor. Então, o colega fez uma rinomodelação, aplicou ácido hialurônico para melhorar o formato do nariz. Eu tenho o nariz um pouco avantajado, se eu fizer aqui vai ficar igual o Luciano Huck. Então, seria uma contraindicação. Mas, tirando a brincadeira de lado, Everson, imagina aqui esse tecido necrosado, já com uma vascularização baixa, né? O ozônio vai estimular realmente uma angiogênese periférica para a região onde está ocorrendo essa necrose. Mas uma região onde está ocorrendo a necrose, não é incomum nós encontrarmos um processo infeccioso instalado. Então, infecciona com uma grande facilidade. E aí eu vou utilizar a mesma estratégia, água, gás e óleo, mudando as minhas doses. Então, quando eu quero fazer uma bioestimulação, eu vou selecionar um protocolo terapêutico com doses baixas. Quando eu quero tratar uma intercorrência que não é acompanhada de uma infecção, também eu continuo utilizando ele em doses baixas, né? E dando um intervalo entre as aplicações para que o organismo possa reagir ao estímulo que eu estou dando.
Porque o ozônio produz estresse oxidativo. E muito estresse, em qualquer situação na nossa vida, é ruim para o nosso sistema fisiológico. E o estresse oxidativo, idem. Então, eu trabalho com o conceito de estresse oxidativo transitório. Então, eu dou o estresse, espero a resposta do meu organismo, avalio novamente o paciente, vou continuar nessa terapêutica, vou alterar o meu protocolo, e aí eu vou acompanhando e gradativamente, até de certa forma, individualizando essa dose de acordo com a resposta, seja em um processo infeccioso, seja em um processo de bioestimulação, né, que talvez em uma necrose seja a sequência natural aí do quadro que a gente pintou. Entendi. Perfeito. Vamos ver algumas perguntas? Claro, vamos lá. Gustavo, quais são os efeitos colaterais desse procedimento? Gustavo, da aplicação da ozonioterapia de uma forma tópica, que é o que nós, como cirurgiões dentistas, utilizamos, não tem contraindicação nenhuma. Então, utilizando dentro desses protocolos e respeitando essa janela terapêutica, para não estressar de maneira oxidativa muito o meu organismo, você não vai ter nenhum efeito colateral negativo. Pelo contrário, você vai promover estímulos positivos. Talvez a dúvida do Gustavo também seja da aplicação da ozonioterapia, ou a dúvida de alguém que está nos assistindo, sistêmica, que não é uma via, uma forma de aplicação odontológica. Importante deixar isso claro, tá, Everson? Mas aí sim, para uma aplicação sistêmica, né, existem diversas formas de aplicação descritas na literatura. É importante que o profissional peça a esse paciente um exame, que é o exame de uma enzima que se chama G6PD. Essa enzima ela está presente, é para estar presente na hemácia. E quando o paciente tem o déficit dessa enzima, a hemácia perde a sua maior capacidade de resposta antioxidante. Então, essa doença é popularmente conhecida como favismo. Tá? Então, se o paciente tem o déficit dessa enzima, para uma aplicação sistêmica, Gustavo, a ozonioterapia está contraindicada. Esse é um exame que aqui na minha cidade, por exemplo, custa em média entre 15 a 20 reais. E hoje ele já vem no exame do pezinho. Então, assim que o neném nasce, já vem ali escrito se ele tem algum déficit, na verdade, a ausência da G6PD. Porque se ele tem uma diminuição, Everson, os médicos conseguem evidenciar o porquê está ocorrendo essa diminuição e promover um protocolo terapêutico, um tratamento, para que esses níveis da G6PD voltem a níveis plasmáticos adequados. Né? Agora, se ele tem ausência, ele não tem essa enzima por conta dessa patologia que eu citei, aí sim a ozonioterapia sistêmica seria contraindicada. Entendi. Mais uma. Vamos lá. Beatriz. Doutor Francisco, quanto custa a utilização desse procedimento para o cirurgião dentista e o paciente? Ótima pergunta, Bia. Isso também varia muito, principalmente do local que você está, né, do perfil do teu paciente. O que eu posso te afirmar é que depois que você adquiriu um gerador de ozônio, que vai ser o teu maior investimento, né, você vai ter um custo aí entre R$ 5.500 até 12, 13 mil reais para você ter um bom equipamento gerador de ozônio, teu custo já está, maior parte paga, porque você vai coletar a mistura gasosa ali. Se você for optar por trabalhar só com gás e a água, o gerador de ozônio vai te satisfazer. Se você quiser evoluir dentro da aplicação da ozonioterapia na harmonização orofacial e trabalhar com hemoderivado, você vai precisar ter uma centrífuga para fazer o preparo desse sangue, né, e transformar ele em PRF ou PRP, seja lá o que você
decida utilizar. E aí você vai ter um investimento que também varia bastante, né? Entre 2.000 até 10.000 reais para a aquisição de uma centrífuga e poder trabalhar no teu consultório. Então, esse seria o custo para o cirurgião dentista. E aí, claro, os tubinhos, né, agulha, seringa, tal, que é com certeza muito barato. E para o paciente, aí você consegue adequar um valor pensando, eu penso muito no tempo em que eu vou demorar para fazer o procedimento. Quanto custa a minha hora clínica? Então, eu vou dizer para vocês a minha realidade aqui de Campinas. Colocando tudo na ponta do lápis, eu já pus. Então, como se eu estivesse pagando um aluguel. Graças a Deus, hoje eu trabalho em uma clínica, o proprietário da clínica, da parte médica, é o meu pai, então eu não pago o aluguel. Mas, se eu for pagar aluguel, auxiliar, água, luz, telefone, internet, o material utilizado no procedimento, que daí eu deixo à parte, a minha hora clínica para o paciente sentar na minha cadeira e ser avaliado vai custar R$ 240. Tá? Inclusive, esse é o valor da minha consulta. Muita gente não cobra a consulta. Fala, a consulta é grátis. Mas esse é um erro grave. Porque você daí está pagando para avaliar o paciente. Então, levantem esse custo e repassem para o paciente. Evidentemente que no início é complicado, mas depois você começa a ter uma clientela que te procura e entende que se você não fizer isso, você está trabalhando no negativo. Então, Bia, você pode cobrar para uma aplicação dessa, no mínimo, o valor da tua consulta e mais o material que você vai gastar. Então, uma consulta de 1 hora, vamos supor ali, você precisa ter o seu lucro também. R$ 240 de custo, só para estar atendendo. O material, vamos colocar que você já pagou seu gerador de ozônio, pagou a sua centrífuga. Material, você vai gastar mais R$ 15 de material. Então, subiu lá 240, R$ 255. Você precisa ter o lucro. Quanto tempo eu vou demorar para fazer esse procedimento? Então, até fazer a venopunção, centrifugar, vamos separar mais 15 minutos. Então, o paciente chegou, eu gastei 15 minutos para preparar o PRP para aplicar. Já está na minha seringa, PRP ativado com ozônio para aplicar. Então, eu vou aplicar no meu paciente. Um profissional treinado, eu tenho alguns vídeos aqui, depois eu posso mostrar para vocês, como, por exemplo, do próprio Dr. Raul Mogiano. Ele vai fazer um rosto todo, um full face, por volta de 2,5 minutos de aplicação. Dentro de uma técnica específica de bioestimulação. Existem algumas variações. Então, gastei 15 minutos, põe mais 5, vai 20 minutos, extrapolando uma meia hora, eu já cobrei o valor de 1 hora, porque eu separei 1 hora na minha agenda para esse procedimento. De fato, eu vou ter que preparar a sala, depois meu auxiliar vai precisar arrumar novamente essa sala, ou eu mesmo vou estar fazendo isso. Então, eu tenho que separar pelo menos 1 hora para esse procedimento. E aí você pode cobrar, dentro disso aí, para ter uma margem de lucro que você achar adequado. Você pode ganhar, quero ganhar R$ 50 com esse tratamento. Você cobra isso aí. Aqui na minha clínica, o que nós temos por hábito fazer? No mínimo, o dobro do valor. Então, seria o valor da minha consulta, mais R$ 240, R$ 250, referente a todo o processo. E é isso que você pode fazer, Beatriz, da forma como for mais adequada. Aqui nós temos o hábito de fazer um pacote para o paciente, que de fato uma aplicação da ozonoterapia não vai surtir efeito, ou os efeitos vão ser muito suaves, vai ser muito sutil a diferença. Então, eu preciso dar uma sequência, por isso chama ozonoterapia, uma sequência dessa terapia para poder colher
os efeitos positivos. Entendi. Massa. Tem mais uma pergunta. Gabriel pergunta: qual o uso da ozonioterapia na ortodontia? Gabriel, ótima pergunta, tá? Esse é um tema que agora está sendo colocado em evidência. Até então, nós tínhamos somente um trabalho falando de ozonioterapia e ortodontia, que era um trabalho em cirurgia de junção rápida da maxila. Então, para quem não é dentista, né, quando você precisa abrir o céu da boca do paciente, o paciente tem o céu da boca atrésico, você vai colocar o aparelho para abrir o céu da boca, né, falando na linguagem popular. Aí tinha um trabalho em ratos mostrando que durante esse processo, então imagina, você tem aqui o céu da boca, eu tenho o osso aqui no meio, né, a junção palatina. Eu tenho que fazer isso aqui. E aqui no meio, eu preciso que tenha o osso formado para estabilizar essa questão óssea, né? Esse estímulo ósseo de crescimento e expansão. Esse trabalho avaliou se a ozonioterapia acelera esse processo de cicatrização óssea. E, de fato, nesse trabalho acelerou. E, mais recentemente, uma colega nossa, dentista, né, tive a felicidade de ser professor dela no curso de habilitação em ozonioterapia para odontologia, a Melissa Facchini, fez um experimento em ratos, em laboratório, com uma mola ortodôntica para tentar observar a movimentação, se esse estímulo era benéfico, podendo estar associado a uma aceleração da movimentação ortodôntica. E os resultados da Melissa foram fenomenais, resultados muito, como dizer, encorajadores. Porém, é um trabalho feito em animal, tá, pessoal? A gente precisa relativizar isso aqui, porque é uma construção dentro da ciência para que a gente possa chegar de fato no paciente. Então, até o professor Sérgio, que dá aula na nossa equipe, ele costuma brincar, Everson, ele fala assim, no desenvolvimento científico, você começa trabalhando in vitro, né, no laboratório, depois dos resultados positivos in vitro, você caminha para o vivo. E aí no vivo, você vai trabalhar com rato, porco, macaco, aluno de graduação, para daí, depois desses resultados, você caminhar para o paciente. Tá? Tá? Claro que é uma brincadeira, mas de fato a gente acompanha aqui na São Leopoldo os alunos participando de muitos trabalhos clínicos. Né? Tem uma professora, na verdade, algumas professoras da disciplina de dentística, que fazem alguns aparelhinhos para ver acúmulo de biofilme. Então, os pacientes, né, os alunos da amostra, usam esse aparelho para acumular um biofilme real. Também não pode escovar o aparelhinho, e aí tem várias metodologias. Mas na orto, Gabriel, está caminhando, tá? Existem outros trabalhos aqui em andamento, tem um trabalho de doutorado do Tássio, de Belo Horizonte, também em animais, com resultados muito interessantes, e eu estou colaborando aqui com mais, se eu não me engano, a Marina, minha namorada, está assistindo a live. Marina, me fala aí quantos trabalhos são de orto. Se eu não me engano, são em torno de 4 a 5 trabalhos de mestrado agora, também dentro da ortodontia. Talvez eu esteja me enganando aí para menos, tá, Everson? Mas com essas publicações, talvez a gente tenha uma resposta, Gabriel, para poder trabalhar ou para guiar um protocolo de aplicação em pacientes. Aí sim fica mais palpável. Mas isso, de fato, ainda não existe. Perfeito. Tem mais uma aqui, da Kiminuscule. A ozonioterapia pode ajudar na longevidade da duração barra manutenção do procedimento de Hoff? Ah, legal. A Kimberly é uma aluna,
né, de graduação da faculdade da Universidade do Vale do Itajaí, a faculdade que eu me formei, e nessa Uhum. semana ela terminou o trabalho de conclusão de curso dela de graduação, e ela e a dupla dela, a Vitória, estudaram os óleos ozonizados, né, óleo de girassol, óleo de oliva, a durabilidade, condição de armazenamento, um trabalho muito rico e coroado aí com uma nota 10. Eu tive o prazer de assistir essa apresentação. Então, Kimberly, o que eu te diria? Né? Depende do procedimento da harmonização orofacial que você está propondo para o paciente. De fato, o que o paciente da harmonização orofacial procura? Ele quer parecer mais novo do que ele é ou melhorar uma condição de pele que não está satisfazendo a ele próprio quando ele olha no espelho, né? Ou seu parceiro, ou por aí vai. A ozonoterapia, como ela vai promover essa bioestimulação de uma maneira muito eficaz, ela pode ser usada, inclusive, a forma como eu prefiro usar, num preparo para o paciente que vai ser submetido. Então, um exemplo aqui. Estou avaliando uma paciente, não é o caso do Everson, porque ele não tem nem ruga estática, nem ruga dinâmica. Ó, levanta a testa, Everson. Tem nada de ruga. Menino novo. Ó, aí, cheio de colágeno. Então, você não teria indicação, no meu ponto de vista, para harmonização orofacial. Mas vamos supor que eu estou atendendo uma senhora que já passou dos 60 anos, com algumas rugas estáticas, outras dinâmicas, né? A ruga estática é aquela marca que já fica. Aqui, ó, que vocês estão vendo, por exemplo, aqui no meu bigode chinês. Isso é uma ruga estática. Independente se eu estou sorrindo, bravo, essa ruga está aqui. E a ruga dinâmica seria essa ruga na dinâmica, que eu falei para você. Levantar a testa, faz cara de bravo, tem o franzida da testa, essa ruga dinâmica. Tá? Então, o paciente tem indicação para fazer a aplicação, o Kimberly, em ruga estática e ruga dinâmica. Então, ele vai usar um preenchedor e uma toxina botulínica. Eu estou falando do feijão com arroz. Eu preparo esse paciente com a ozonioterapia, seja ela a aplicação do gás, tá? Para alguns tipos de pele, eu prefiro começar com o gás, principalmente aquela pele muito desidratada, prescrevo os produtos com óleo ozonizado para ele fazer o home care, e aí gradativamente eu vou inserindo a aplicação do PRP ativado com ozônio, porque esse PRP vai aumentar a liberação de fator de crescimento de uma forma exponencial. É uma forma bem interessante de aumentar a liberação de fator de crescimento. E aí, após esse protocolo, esse mesmo paciente vai ser reavaliado. E aí, Kimberly, mesmo que ele ainda tenha indicação para o preenchimento e para a toxina botulínica, de fato, clinicamente, o que nós observamos é que ele vai precisar de um volume menor da utilização desses produtos farmacológicos. Então, eu consigo reduzir, muitas vezes, o volume do preenchedor ou o volume total da toxina botulínica. E, após o preenchimento, após os tratamentos, eu tenho que respeitar o tempo desses produtos. Né? Tinha até uma pergunta, né, Everson, da toxina botulínica, que eu te mandei, que me mandaram no meu Instagram. Isso. Você pode repetir para mim? Eu não lembro de cabeça. Eu sei que é da Cris, a pergunta. Cris Michele pergunta, doutor, quanto tempo entre o Botox e o ozônio facial? Então, aí, Kimberly, encaixa com a tua pergunta. A toxina botulínica, ela pede, então fiz hoje, ela pede uma reavaliação com mais ou menos 14 dias, né, para fazer um retoque, alguma coisa assim. Vamos supor que você não fez retoque, não precisou. Então, após esses 14 dias, você já pode voltar a fazer a aplicação da ozonioterapia. E muitas vezes o próprio paciente que já fez esse protocolo prévio, ele pede para você, porque ele já viu o resultado. Então, ele pede essa manutenção. E muitas vezes, em pacientes que têm não tem uma indicação tão clara
ou, de fato, rugas discretas, estáticas ou dinâmicas, às vezes esse paciente chega para você e fala, mas agora, você acha que ainda precisa fazer? Eles perguntam para o profissional, você acha que ainda precisa fazer o Botox? Que ainda precisa fazer o preenchimento? Então, às vezes, a gente fazendo esse protocolo prévio, acaba até perdendo a aplicação da Uhum. toxina botulínica, ou do preenchedor, ou de um fio de sustentação, porque o paciente mesmo já está satisfeito com o resultado. Então, muito legal a tua pergunta, Kimberly. Perfeito. A gente pode partir agora para uns pontos aqui sobre a questão de hemoderivados, que já foi mencionado por cima, mas aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o uso do PRP ozonizado e do IPRF e estabelecesse alguns pontos de diferença entre eles, se um é mais natural, se o outro tem alguma adição de alguma coisa, e qual deles o senhor prefere e por quê? Perfeita pergunta, Emerson. Eu estou até olhando aqui para o lado que eu estou abrindo no computador para, Uhum, se der, mostrar para vocês aqui. O que que eu, Francisco, prefiro hoje utilizar conjuntamente com o ozônio? O PRP. Por uhum, quê? Porque o PRP apresenta uma base de evidências, né, na sua utilização sozinha. Quando eu quero utilizar o PRP na harmonização orofacial, esquece o ozônio. Eu já tenho um nível, deixa eu até virar a câmera para mostrar para vocês aqui. Eu tenho alguns artigos científicos, como meta-análise, revisões sistemáticas, justificando a utilização do PRP na harmonização orofacial. uhum, Então, me dá mais segurança. E dentro dessa linha de raciocínio minha, pessoal, tá? Não critico quem usa, clinicamente é interessante o PRP para mim, porque eu tenho mais tempo para aplicar. Porque o PRP ele usa um anticoagulante. E o PRF, uhum, um dos diferenciais do PRF é não utilizar anticoagulante. Então, não é incomum, né, na aplicação do IPRF, a seringa entupir, porque aquela malha de fibrinas está se organizando e se você demorar muito, você perde aquele, aquele hemoderivado já preparado. E dentre essas possibilidades do PRP, eu gostaria de mostrar para todos esse artigo aqui, Everson, que é um artigo, né, publicado na Revista Espanhola de Ozonioterapia, que fala justamente dos fatores de crescimento derivados da plaqueta, o PRP, em medicina regenerativa, usando o ozônio como um ativador. Eu vou só trocar aqui para mostrar para vocês. Então, o que eles concluem nesse trabalho? Que o PRP produz uma alta eficácia na regeneração tecidual. Os protocolos sugeridos nessa pesquisa são baseados em experiência clínica. Então, a gente precisa da ciência, né? Começar a produzir uma ciência em cima disso. Tem a forma como eles utilizam, o volume de PRP e o volume de ozônio, tá? Não é a forma como nós utilizamos hoje. O professor Raul Mogiano modificou um pouco a técnica, tá? uhum. Mas realmente nesse trabalho mostra uma alta liberação de fator de crescimento quando eu ativo esse PRP com concentrações entre 40 e 80 microgramas por ml. Então, se me permitir, eu até gostaria de mostrar um vídeo rápido do Claro. professor Raul aplicando. Eu filmei ele aplicando aqui no, em um dos cursos. Tá? Então, esse aqui é o professor Raul Mogiano, nosso colega da Argentina. E aqui uma forma de aplicação da mistura gasosa, tá? Em uma ruga
estática, fazendo a aplicação do gás. Então, de uma forma bem simples, eu vou localizar o ponto e fazer uma injeção dentro da concentração e do volume adequados para essa aplicação. Joia? Então, super tranquilo. Sangra, né? Como diria um professor meu de cirurgia, fala assim, sangra porque está vivo. Se não sangrar, chama o SAMU porque tem alguma coisa errada. E aí, quando eu trabalho com gás, com água, com óleo e com hemoderivado, aumenta esse universo, né? Então, aqui fazendo a venopunção, não vou passar isso tudo para vocês, a professora Paula, que é minha irmã, biomédica, recentemente, na verdade, na segunda-feira dessa semana, a biomedicina também foi regulamentada para a prática da ozonioterapia. Então, os biomédicos podem praticar ozonioterapia, uma grande vitória aí. Aqui fazendo já a separação do PRP, a mistura desse PRP com o gás ozônio, né? Na verdade, com a mistura gasosa, oxigênio e ozônio. Vocês estão vendo aqui, ó. Com bastante carinho, não precisa ter pressa, tá? Lembra que eu tenho anticoagulante, então eu vou ter um tempo interessante para trabalhar. Então eu tenho esse aspecto do PRP ozonizado, tá? E aí o professor Raul fazendo a aplicação na técnica que nós chamamos de técnica Napage. Quem está sendo a paciente é a professora Fernanda Nóbrega, colega cirurgiã dentista nossa, da cidade de São Paulo. Então vocês vão ver aqui que é um vídeo de 2 minutos e 20, mais ou menos. Eu vou filmar o tempo aqui, ó. Então, ele está fazendo essa aplicação dentro da técnica para obter realmente os benefícios. Aqui uma aplicação no final, né, da técnica do plasma pobre, então o que sobrou na separação do plasma rico em plaqueta, para que esse plasma naturalmente não está ozonizado, para que a pele fique mais hidratada e melhore o pós-imediato da paciente. Então esse é o aspecto que fica durante a aplicação, fica com essas bolinhas do PRP ozonizado. Essa modelo aqui é a doutora Marina, minha namorada, que também gentilmente nos deu a oportunidade de usá-la como modelo. Então, esse é o aspecto, tá, Emerson? Então, de fato, a aplicação não é uma aplicação tão complexa, mas vocês viram a velocidade de aplicação do Dr. Raul, é importante um treinamento, né, para ter uma leveza adequada da mão, né, e um ritmo para que você realmente obtenha os melhores resultados. Perfeito. Nós temos só mais 2 perguntas. Legal. Uma delas feita por Vivian, não tem muito a ver com harmonização, mas sim com ozonioterapia. E ela pergunta se essa aplicação de ozônio possui eficácia no prognóstico de casos de trauma de avulsão dental. Então, existe um artigo, Everson, não sei se eu citei durante a nossa apresentação, durante o encontro, na sexta-feira passada, mas, inclusive, um artigo que eu tive a honra de ser um dos colaboradores, né? Um trabalho desenvolvido pelo professor Carlos Nogales, pela professora Marina Belotti, de um caso clínico de luxação dental. Vou até ver se eu acho aqui no computador, né? Eu acho que está aberto, porque eu falei isso ontem numa aula de endodontia. Eu mostrei esse artigo e, de fato, a ozonioterapia melhorou muito o prognóstico dessa paciente. Esse artigo é um artigo
com acompanhamento de 11 anos, pessoal. Então, de fato, é um acompanhamento longo. Vou mostrar aqui para vocês. Já está na conclusão, desculpa. Esse aqui é o título. Depois eu posso mandar, Everson. O Everson me pediu para enviar os artigos em PDF, para depois fornecer a todos vocês um QR Code. É isso mesmo, Everson? Isso, é isso aí. Esse artigo vai junto, tá? Mas aí, de fato, é um artigo, o trabalho todo do Carlos e da Marina, né? Gentilmente, como nós fazemos parte da mesma equipe, tá aí a professora Magda, o professor Sérgio e eu. Então, tem todo o caso desde o inicial, radiografia final imediata, acompanhamento de 3 meses, 9 anos e de 11 anos. E o que foi feito nesse trabalho foram 3 consultas, 2 trocas de curativo, né? A filosofia adotada no tratamento endodôntico foi a filosofia da USP, e a ozonioterapia, tanto água quanto gás, aplicada intracanal em todas as consultas. E a conclusão realmente foi que a ozonioterapia tem um potencial incrível para ser incorporada na prática endodôntica, principalmente por conta do que a gente conversou, né, Everson? Da ação antimicrobiana e da bioestimulação. Então, basicamente, a ozonioterapia, por conta dessas possibilidades, desses estímulos biológicos, ela pode ser utilizada em todas as especialidades da odontologia. O que precisa ser ajustado é o protocolo de utilização para que nós possamos ter um melhor resultado. Então, por isso é importante o desenvolvimento das pesquisas científicas. A doutora Marina, minha namorada, colocou aqui, né? São 6 pesquisas, 5 pesquisas em ortodontia. É bem legal. Vou só dar um avisozinho, pessoal. A gente tá chegando no tempo limite de live, então caso caia, podem voltar que a gente vai abrir novamente a live. O sorteio vai ser feito na próxima. Mas, doutor, ainda temos uma pergunta. De Legal. Aline de Carvalho. Há artigos comprovando lipopapada com ozônio? Não. Desculpa, quem perguntou, Everson? Eu não ouvi direito. Aline de Carvalho. Aline, não. Não temos nada comprovando dentro da lipo de papada. Mas é interessante, né, observar que existem alguns relatos em artigos científicos sobre a eficácia da ozonioterapia, da mistura gasosa em lipodistrofia localizada. Então, em gordura localizada. Portanto, né, a gente pode extrapolar isso para a lipo de papada, mas não existem protocolos, nenhum trabalho específico em cima dessa questão. Então, o que eu recomendaria para você é utilizar ainda as enzimas e a própria lipoaspiração mesmo de papada, que hoje apresenta um resultado fenomenal. E não invalida a possibilidade de você utilizar o ozônio naquela região em um momento diferente ou até no mesmo dia da cirurgia da lipo de papada, mas eu não recomendaria hoje, com a falta de evidência, que você utilizasse junto com a lipoenzimática, tá? Somente com a lipo cirúrgica, porque daí de fato você vai ter resultados positivos da ozonioterapia, principalmente no reparo e no conforto desse paciente pós-operatório. Isso aí, com toda certeza você vai ter, nós temos embasamento para isso. Perfeito. Temos só mais um. Pessoal, eu vou pedir para ele responder essa e a gente já caminha para a despedida, porque está ficando apertado o tempo. Mas Marçal pergunta, posso aplicar para calvície? Marçal, grande colega também de Belo Horizonte, fez curso conosco em Araraquara. Marçal, pode. Né? A doutora Paula, biomédica aqui da clínica, minha irmã, ela aplica muito o PRP ozonizado, associado ao Derma Roller, também é uma possibilidade de aplicação, tá, do PRP, não precisa ser só a técnica na página. O Derma Roller é aquele rolinho
com um monte de agulhas. E aí você pode comprar com diversos diâmetros e profundidades dessas agulhas. Então, Marçal, de fato, sim, existe indicação e resultados muito, muito interessantes para a calvície. Então, nós temos aí alguns casos que a doutora Paula documentou, realmente muito bacana. Mas a gente, como dentista, não pode aplicar, né? Graças a Deus, no meu consultório eu tenho a Paula, que é biomédica e que, né, agora respaldada, inclusive, pelo Conselho Federal de Biomedicina, pode estar fazendo essas aplicações, né, sem nenhum comprometimento. Perfeito. Queria agradecer pela sua presença, disponibilidade. Foi muito boa. Trazer mais informações sobre a ozonoterapia, compartilhar com a classe odontológica é uma coisa engrandecedora, porque é um tópico que não é muito abordado, nem nas faculdades e nem no meio. Então, acho que foi extremamente importante para todos que estão aqui assistindo e que conseguiram obter, de alguma forma, um pouco de conhecimento sobre essa técnica. Você tem alguma coisa a dizer? Tenho. Everson, vai ficar gravada a live? Todo mundo Vai, vai me perguntar. Vai estar vai. onde, Everson? Fala No para o nosso pessoal. perfil, No perfil do Seno. no YouTube, Não, aqui no Instagram. no Instagram, mas depois vai carregar para o YouTube? Não estão nos planos, mas a gente pode ver essa possibilidade, sim. Porque aqui no Instagram fica pouco tempo. Então, né? Não, a gente vai postar no IGTV. Legal. Então, ó, no IGTV, depois eu vou repostar isso no meu IGTV também, para quem quiser Perfeito. acompanhar. E em uma página que nós estamos terminando de preparar no YouTube, também irei fazer o download para poder repostar essas lives, né, tão agradáveis aí que estou tendo a oportunidade de fazer. Então, muito obrigado, Everson, pelo espaço, né, por todo o carinho que você teve aí comigo desde o convite inicial até agora na live. E eu me coloco à disposição. Se evidentemente algum colega tiver algum outro questionamento, quiser mandar para mim em inbox ou mandar para o Everson, ele encaminha para mim. É uma grande honra, é uma grande satisfação. Só para não tomar muito tempo, essa semana foi uma semana riquíssima, né? Porque nós tivemos, então, 3 trabalhos com ozonioterapia em universidade, 2 em Itajaí, um deles o da Kimberly, da Vitória, né? Um outro trabalho também da Júlia, e eu, infelizmente, me deu branco o nome da dupla dela, e hoje um trabalho de mestrado da nossa aluna Valéria, de Minas Gerais, em defeitos críticos em animais, em ratos, né, orientada pela professora Elizabeth. Então foi fantástico. Então queria agradecer também à professora Elizabeth pela parceria nas pesquisas, à aluna Valéria, às alunas que eu citei da Univale e aos professores João Carlos, que foi meu professor e está fazendo as pesquisas na Univale, e ao professor, a professora Pessoal, Cláudia. Pronto, Everson. Oi. Então, só agradecendo, então, para complementar a professora Cláudia, né, que também foi minha professora e está abrindo as portas, assim como o professor Ricardo Ferreira, o professor Alberto, que deram um espaço fantástico ali dentro da Univale, um espaço muito legal, né, e o espaço que nós temos aqui na Faculdade São Leopoldo Mandic, em Campinas. Então, um agradecimento especial a essas professoras, né, entre outros que estão nos apoiando no desenvolvimento de mais ciência dentro da ozonoterapia, que é muito nova, tá, Everson? Aqui no Brasil. Foi regulamentado em 2015, então a gente vai ter aí um trabalho árduo dentro da construção dessa base científica respaldada na seriedade. Esse é o nosso desafio. Então, muito obrigado. Você vai fazer o sorteio agora? Vou. Quer E participar? eu quero participar. Como que eu participo do sorteio? É só Fala aí comentar para aí o pessoal. no
no perfil. Vá no perfil, gente, nós temos o post oficial. Deixa eu mostrar para vocês. É o sorteio de uma bolsa 50% da Maxillofacial Education, que é um Opa, preparatório para quem quer tentar residência em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, com mentoria e aulas. Esse é o post oficial. Vocês podem procurar lá no perfil e comentar. tô Eu vou começar entrando a aqui. carregar os comentários. Espera aí que eu tenho que comentar, senão eu não vou ganhar, não. Pois comente. Vou esperar. Publicações. Vou entrar aqui no do sorteio. Pronto. Pronto. Indiquei um amigo aí. Vê Perfeito. se foi. Acho que foi, Foi. hein? Ah, Pronto. Vou carregar os comentários para a gente ver quem vai ser sorteado. essa live tua tá muito moderna. Com sorteio, tempo Não é? real, tudo Tempo de computadorizado. Legal demais. Olha aí, pessoal, os comentários estão sendo carregados. Ó, e se eu ganhar, Everson, nós vamos sortear de novo. Pode ser? Pode, com certeza. Pronto. A gente sorteia para alguém aí. Pessoal, como a gente falou, tá lá na legenda da foto, nós vamos sortear 3 pessoas, mas a bolsa é por direito da primeira colocada. Caso ela não deseje ficar com a bolsa, a gente passa para a segunda colocada, né? E aí a gente vê quem vai ficar com a bolsa. Mas vamos ver quem vai ser a primeira sorteada. Vivi Costa Silva. Vivi, depois a gente vai ver se você cumpriu todas as regras que a gente colocou lá na legenda, beleza? Mas você já pode entrar em contato conosco pela DM do Instagram. Mas vamos para mais um sorteado. Caio Arruda 1. Tá espelhado. Mas é isso aí. Vamos lá, Caio. Você fica em segundo colocado. Ah, eu acho que a Vivi, pelas palmas, ela não vai exceder Ela a bolsa apareceu, dela, não. já apareceu. Mais um colocado, Caio novamente. Então nós vamos sortear mais uma pessoa. Emily Giovana. Perfeito. Vivi, entre em contato com a gente para a gente ver como é que vai ficar a sua bolsa. E é isso aí. Gostaria de agradecer a presença de todos que participaram do sorteio. E mais uma vez agradecer ao Dr. Francisco por ter cedido o seu tempo e para estar aqui conosco fazendo essa live super legal. Obrigado, Everson. Uma boa noite a todos, ótimo final de semana e vamos continuar aí. Continuo à disposição. Perfeito. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.